Boa noite, queridos. Nós queremos iniciar nossa devocional nesta noite. Queria que você convidasse aí sua família para se assentar juntamente com você e louvar o Senhor nesse momento. Nós vamos cantar alguns cânticos de adoração ao Senhor e também estaremos meditando na palavra de Deus nessa noite. Certamente Deus tem uma palavra enriquecedora, encorajadora para o seu coração. Então reúna aí a sua família e vamos participar juntos. Vamos louvar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Deus, em Senhor, entregamos nosso viver. Em Deus, em Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante conosco, cante com a sua família aí. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Deus, em Senhor, entregamos nosso viver. Em Deus, em Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bem, nesse tempo nós estamos privados de estar no templo, onde chamamos de casa de Deus, mas nós não estamos privados da comunhão com o nosso Deus. O texto de João, capítulo de número 4, versículo de número 19 em diante, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher,
Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vem a hora e já chegou. Meus queridos, nós estamos realmente privados da comunhão com os irmãos. Estamos privados da comunhão na igreja, mas não estamos privados da comunhão com Deus. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Cante junto conosco, com a sua família. Reúna seus filhos, reúna sua esposa, seu esposo, e vamos cantar juntos. O que tenho a não ser tanto amor em seu olhar, esse vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança.
fato, nossa esperança e a razão do nosso viver é o Senhor Jesus. Quantas notícias más temos recebido, quantas situações difíceis temos vivido, mas a nossa esperança não está nas circunstâncias, e a nossa esperança também não está no homem que governa as circunstâncias ou o nosso país. A nossa esperança está no Senhor Jesus, que governa céus e terra. Vamos orar. Deus bendito, ó Senhor, louvamos o Teu nome por Tua presença em nós e conosco em todo o tempo. Louvamos ao Senhor porque em todo o tempo o Senhor tem trazido paz, alegria e refrigério aos nossos corações. Louvamos a Ti porque Tu és o Senhor da história, o Deus da glória, o Deus da vida, o Deus da verdade, o Deus que controla todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. O Deus que está sentado no trono e governa de maneira soberana cada episódio, cada momento das nossas vidas. Nós Te louvamos e rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Rogamos também que o Senhor nos abençoe nesta noite, que saiamos, ó Deus, deste momento de culto mais fortalecidos e encorajados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos dar sequência nesta noite aos estudos que estamos fazendo em Daniel. E nessa noite gostaria de meditar em Daniel capítulo de número 11. Daniel capítulo 11 é um texto muito extenso, portanto nós não vamos ler todo o capítulo, eu vou ler apenas os versículos iniciais de 1 a 4, e não vou dar sequência na leitura, mas vou dar sequência na meditação. Gostaria então que você estivesse atento. Daniel capítulo 11 é uma espécie de história contada previamente. É um texto que nos mostra Deus conduzindo a história nos bastidores. Embora nesse capítulo não apareça de maneira direta que Deus é quem está fazendo com que a história aconteça, é claro para nós, ao longo de todo o livro de Daniel, que é o Senhor, o Altíssimo, Ele é quem controla o reino dos homens. Então o texto diz assim: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Nós vamos ler até aqui apenas. Esse capítulo de número 11 de Daniel é a revelação falada daquilo que já havia sido revelado através de símbolos, tanto no capítulo 2, como no capítulo 7 e capítulo de número 8. No capítulo de número 2, registra o sonho, Daniel registra o sonho de Nabucodonosor de uma grande estátua, dividida em 4 partes. No capítulo 7, Daniel registra uma visão de 4 animais. No capítulo de número 8, Daniel registra uma visão de 2 animais, porque o capítulo 8 enfoca especificamente uma parte do capítulo de número 7. Tudo lá foi através de símbolos, uma estátua dividida em 4 partes, através de elementos como o ouro, a prata, o bronze, o ferro misturado com barro. Depois, os animais, mas aqui Daniel traz a mesma revelação, porém agora não mais através de símbolos, mas de maneira direta, falando dos reinos. Então, nós não vamos nos delongar nessa parte, uma vez que já explicamos quais são os reinos. Nós vamos nos atentar muito mais no que podemos aprender a partir deste capítulo de número
11. O objetivo deste capítulo aqui é fortalecer e animar o povo de Deus diante das adversidades que eles viriam a sofrer ao longo dos séculos vindouros, no caso de Daniel. No nosso caso, esses episódios, ou a maioria deles já aconteceram, restam algumas coisas ainda por acontecer e nós vamos explicar isso. Quero então destacar brevemente a história para depois fazer a aplicação para os nossos dias. Vejamos aqui, nos versículos 1 ao versículo de número 4, a história está registrada de maneira muito breve para falar de dois reinos, para falar do reino Medo-Persa e também para falar do reino da Grécia. Mas antes disso, eu preciso destacar o versículo de número 1, Daniel escreve: eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar, eu me levantei para o apoiar, eu me levantei para o encorajar. Veja que a sequência do capítulo 10 para o capítulo 11 é de grande importância. Capítulo 10, versículo 19, o anjo fala com Daniel, e quando ele fala a palavra do Senhor, Daniel diz: ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E agora ele inicia o capítulo 11 dizendo: eu me levantei para fortalecer o rei, para apoiar, para encorajar. Isso aqui traz uma grande lição para nós. Isso nos ensina que a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos fortalece, e à medida que somos fortalecidos, somos também chamados para fortalecer as pessoas que estão próximas a nós, em meio às suas crises, em meio às suas adversidades, em meio aos seus desafios. Nós somos chamados a fortalecer as pessoas que estão próximas a nós. Como ele fez isso? O versículo de número 2 do capítulo 11, então, nos diz como ele fez. Ele diz assim: agora eu te declararei a verdade. A verdade é que encoraja, a verdade é que fortalece. Uma frase que ficou muito conhecida aqui na igreja e tem sido utilizada com muita frequência é: a verdade liberta. É uma citação, é claro, de Jesus, registrada por João, quando Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos um presbítero que gosta de enfatizar essa expressão: a verdade liberta. De fato, se você quer encorajar alguém, se você quer fortalecer alguém, você precisa declarar a essa pessoa a verdade. De modo que Daniel se apresenta aqui como alguém que apoia o reinado de Dario, mas não apoia as ações de injustiça cometidas por ele, mas o apoia declarando-lhe a verdade. Sobre o que Daniel está falando, qual é a verdade aqui? Bem, a verdade é a mesma interpretação do capítulo 10, a mesma interpretação do capítulo 8, a mesma do capítulo 7, a mesma do capítulo 2. A grande verdade que Daniel está dizendo aqui para o rei é: ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Quer dizer, o Senhor vai reinar, depois o Senhor mais um, e o quarto vai ser ainda mais poderoso, vai ser ainda mais rico, mas nessa grandeza dele, ele vai ser abatido pelo rei da Grécia, e o rei da Grécia vai se sobrepor a ele. Bom, o que aprendemos aqui nesse verso então é que o Império Medo-Persa vai ter o seu período de ascensão, vai ter o seu período de glória, e o rei de fato fica consolado com isso. Quer dizer, eu não vou ser derrotado por agora, o império vai durar um tempo aí, e depois o Império Grego vai se levantar. Daniel revela então esses detalhes a Dario, não apenas os detalhes dessa transição, mas o que vai acontecer depois com este Império Grego, e mais tarde ainda com o próprio povo de Deus. Eu quero então agora destacar os versículos 5 a 20, como eu disse, eu preciso ser breve por causa do capítulo que é longo. Os versículos 5 a 20 nos mostra Israel no meio de um fogo cruzado. Porque o final do versículo de número 4 diz assim que no auge do reino grego, esse rei seria quebrado e o reino seria repartido aos 4 ventos do céu.
é dizer, ele está apontando que Alexandre o Grande, que ao morrer não deixaria descendente no trono, e o seu reino seria dividido entre 4 dos seus generais. Especificamente, do versículo 5 a 20, Daniel se concentra em contar apenas a história de 2 desses 4 generais. O reino do sul, com o Egito e o império dos Ptolomeus, e o reino do norte, com a Síria e o império dos Seleucidas. Ao longo dos versículos seguintes, Daniel vai descrever uma sequência de ajuntamentos, alianças feitas por meio de casamento, quebra de aliança, quebra de compromisso, quebra dos votos, guerras e mortes. Novo casamento, nova traição, nova quebra da aliança, nova guerra e mais mortes. É isso que vemos aqui, uma sequência constante de alianças forjadas e quebradas. Um reino tentando ser mais forte do que o outro. Por que Daniel está trazendo isso à tona? Bem, para você entender, isso tudo vem à tona porque entre o reino do norte e o reino do sul ficava exatamente Israel, no meio do fogo cruzado. Quando o reino do norte atacava o reino do sul, eles tinham que avançar sobre Israel. Quando o reino do sul atacava o reino do norte, eles tinham que avançar sobre Israel. A cada momento em que um reino controlava o outro, Israel passava então a ser subjugado por esse reino, e depois mudava, e depois voltava, e depois mudava, de modo que a nação de Israel estava sendo grandemente devastada, solapada por causa dessas guerras entre esses 2 reinos. É por isso que Daniel recebe essa revelação aqui, por isso que ela vem a se encaixar no texto bíblico, porque isso interferiria diretamente na vivência de Israel. O que aprendemos com isso aqui então? Mesmo sem ler os versículos, eu gostaria de te encorajar a ler, porque, como eu disse, é uma sequência de alianças, uma sequência de casamentos para fortalecer os reinos e uma sequência de traições e mentiras. O que aprendemos? Aprendemos que Deus dirige a história e decreta o que vai acontecer, de maneira que Ele governa os macroeventos e os microeventos. Por isso Ele pôde dar detalhes de cada ato que iria acontecer nos anos vindouros. Ele pôde dar detalhes do casamento, Ele pôde dar detalhes da traição, Ele pôde dar detalhes das quedas, Ele pôde dar detalhes das conquistas, das batalhas, porque Deus é quem escreveu a história. Aprendemos mais? Aprendemos que governos políticos sem Deus estão sempre envolvidos em mentiras, em tramas, em alianças maquiavélicas, traições, guerras e mortes. E eles nunca vão favorecer o povo de Deus. O povo de Deus vai ser sempre perseguido, vai ser sempre maltratado, vai ser sempre injuriado, vai ser sempre prejudicado no decorrer dos anos, mesmo que ele não faça parte das guerras, ele está sendo bombardeado indiretamente. Em terceiro lugar, eu quero destacar os versículos 21 a 35, quando Daniel vai registrar aqui nesses versos um rei mais perverso. A situação estava ruim, havia muitas guerras entre o reino norte e o reino sul, para medir forças. Em um momento o reino sul é mais forte, em outro momento o reino norte é mais forte, um momento os Ptolomeus do sul, do Egito, são mais fortes, em outro momento os Seleucidas na Síria, ao norte, era mais forte, e eles ficavam guerreando e revezando isso por anos. Agora, no versículo 21, Daniel concentra a atenção para falar especificamente de um rei do norte da Síria, um rei Seleucida, e ele vai destacar que esse homem ainda era pior do que os anteriores, era ainda mais perverso, era ainda mais terrível, era ainda mais cruel.
E o versículo 21 diz que esse homem era vil, para mostrar, através dessa palavra vil, o quão maligno ele era. Isso serve para nos mostrar que o mal pode ser tão mal quanto o seu potencial lhe é capacitado. Às vezes nós pensamos, puxa, o fulano é mau. Não, ele não é tão mau quanto poderia ser, porque Deus tem freado ele. Ele não é tão mau porque Deus pisou no freio e deu uma segurada nas rédeas. Mas neste caso aqui, este homem era tão mau quanto poderia ser, a ponto dos estudiosos ao longo dos séculos declararem que este homem vil, conhecido na história como Antíoco Epifânio, era e já foi até os dias de hoje o maior e mais completo protótipo ou tipo do anticristo. Foi quem mais se equiparou, foi quem mais se levantou contra o progresso do povo de Deus, foi quem mais causou prejuízo ao povo de Deus. Veja que nós conhecemos a história mais recente da Segunda Guerra, nós conhecemos um pouco da história mais recente com Hitler. Minha esposa tem lido o diário de Anne Frank, é uma das refugiadas, é uma daquelas que estão sendo perseguidas e ela se esconde. E nós achamos que Hitler foi um grande perseguidor dos judeus. Hitler não era nada perto desse homem que é descrito aqui em Daniel. Um rei mais perverso. Antíoco Epifânio, um homem astuto, um homem poderoso, um homem cruel, um homem tolo, um homem ganancioso, um homem blasfemo, um homem imoral. Os versículos de número 21 a 30 fala então da guerra contra o Egito, como esse homem, liderando então as tropas do reino do norte, se dirige contra o reino do sul, contra o Egito, e invade de maneira sorrateira, de maneira astuta. Ele trama, porque nesse momento o Egito estava dividido. Ele faz uma aliança, e depois dessa aliança com pouca gente, diz o versículo aqui, que com pouca gente, versículo 23, ele consegue dominar o Egito e controla todas as ações. Ele vai de maneira sorrateira, na calada, e ele invade os lugares mais férteis, e ele sorrateiramente rouba tudo que lhe é possível roubar. Ele maquinava o mal, ele projetava o mal, ele matava de maneira impiedosa. Mas o texto segue dizendo que depois ele tenta uma nova investida, já nos versos 27, 28, 29, ele tenta uma nova investida, mas agora os soldados romanos se levantam para ajudar o Egito e o proíbem. E aí começa um grave problema. Porque é dito no versículo de número 30 que quando os soldados romanos ou os navios de Quitim proíbem esse homem chamado Antíoco Epifânio de invadir o Egito, ele então se dirige à Terra Santa, ele se dirige ao povo da Santa Aliança, ele se dirige ao povo de Deus e agora, cheio de raiva, vai atacar Israel. Nos versículos 30 a 35, fala dessa guerra contra Israel. Nessa guerra, esse rei perverso invadiu o templo. Ali ele então sacrifica um porco, que é um animal imundo. Ele sacrifica no altar. Ele pega o sangue e asperge em toda parte. Ele pega os excrementos do porco e também espalha no templo. Ali também ele constrói um altar a Zeus. Naquele momento ele está afrontando o povo de Israel, ele está afrontando Deus de Israel, ele está afrontando a religião de Israel. Nos é dito aqui ainda, no versículo 32, que dentre o povo de Deus, alguns que eram os violadores da aliança, quer dizer, dentre os judeus, alguns que não temiam a Deus, alguns que não eram tão fiéis, fizeram uma aliança com este homem. Mas também temos uma palavra aqui de esperança no versículo 33 e 34.
Os sábios entre o povo de Deus ensinarão a muitos. Os sábios ensinarão a muitos. O povo de Deus se tornará forte. O povo de Deus se tornará ativo. Os sábios vão ensinar mais. Os sábios vão ser mais ativos. O povo vai trabalhar mais. Versículo 34 diz: alguns deles cairão, alguns morrerão, alguns irão sucumbir. Mas é verdade também que eles serão purificados e embranquecidos. Fala então da santificação plena do povo de Deus. E quando ele experimenta a morte, ele é plenamente santificado, preparado então para o gozo e glória eterna. O que aprendemos então nessa porção, desde o versículo 21 ao versículo 35, é que um homem vil, e os homens são de fato maus, um homem se levanta contra o povo de Deus, um homem se levanta contra a religião, um homem se levanta contra o altar, contra o próprio Deus, e por um tempo ele prevalece, mas vemos também que o povo de Deus, o remanescente fiel, é sempre preservado, e a igreja nunca vai sucumbir, a igreja jamais vai fechar de fato as suas portas. Podemos até fazer culto em isolamento, como estamos fazendo nos dias de hoje, mas jamais vamos ficar sem adorar o Deus verdadeiro. Deus sempre vai preservar o seu povo, e esse povo fiel vai se tornar forte e ativo a cada dia. Louvado seja o Senhor por isso. Os versículos 36 a 45, já a parte final do texto, vai falar um pouco mais deste rei perverso, deste rei mau, Antíoco Epifânio. E agora, nesses versos 36 a 45, parece-nos que Daniel faz uma transição, e essa mesma história que se aplica a esse rei vai se aplicar mais adiante ao que Paulo chama de homem da iniquidade. As características aqui são as mesmas. Por isso, este rei é tido como o mais completo tipo de anticristo. Veja que nesses versos é dito que esse rei fará segundo a sua vontade, quer dizer, ele não presta contas a ninguém, ele não teme a nada, ele não teme a ninguém, e ele se engrandece sobre todo Deus. Veja bem, ele agora acha que é maior do que todos os deuses dos povos. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Veja, por um tempo este homem vai blasfemar contra Deus, e Deus vai tolerar isso na sua misericórdia. Deus vai aguentar que ele faça essas afrontas. É dito ainda mais, dito que aqui ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. Ele não respeita o Deus de Israel, ele não respeita os deuses da sua família, da sua terra, ele não respeita os deuses das nações. O propósito desse homem era acabar com as religiões, quaisquer que fossem, e então instituir uma única religião, cuja adoração seria a ele mesmo. É dito aqui que este homem criaria, em lugar dos deuses, um Deus das fortalezas. Versículo 38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. O Deus das fortalezas é o Deus do poder. O Deus das fortalezas é o Deus da força. É o Deus que deu a ele o engrandecimento, ou seja, ele confiava em si mesmo, achava que era pelo seu próprio braço que ele conquistava todas as coisas, e ele era digno então de ser adorado. Daí por diante, nos é dito que ele mais uma vez intenta contra o povo de Israel. Ele entrará na terra gloriosa, o versículo de número 41 diz isso, e ele então vai saqueá-la mais uma vez. Veja que esse rei perverso recebe esse destaque, porque esse homem tenta constantemente contra o povo de Deus para prejudicá-lo, para destruí-lo, para massacrá-lo. Nos é dito na história que esse homem invade Israel, e ali ele toma 80 mil judeus.
dos quais 40 ele vende como escravo e outros 40 ele faz questão de sacrificar. 40 mil ele toma como escravo e vende, e outros 40 mil ele faz questão de espezinhar, de sacrificar, de punir, de maltratar. Bem, o texto não acaba assim. O versículo 45 diz que depois de todo o engrandecimento, ele segue armando as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Quer dizer, ele está prosperando, ele está avançando contra o povo de Deus, e ele está prosperando, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Como Deus é quem controla a história, Deus tolera o homem vil, o homem mau, o homem que se levanta contra ele. Deus o tolera por um tempo, até que o cálice da ira se enche, e Deus então o derrama sobre este governante perverso. Bem, essa é a parte que eu gostaria de destacar como a profecia. A história nos conta que esses detalhes já aconteceram, por isso eu posso dizer o nome dos reis, eu consigo dizer o nome desse rei mau, perverso e vil, que é Antíoco Epifânio. A história vai contar o nome de cada um dos reis do Reino Norte, do Reino do Sul, dos Seleucidas, dos Ptolomeus, até então a conquista dos romanos. A história vai confirmar aquilo que Daniel estava escrevendo. Daniel foi escrito cerca do 6º século antes de Cristo. E cada um dos detalhes que ele escreveu se cumpriu, sem faltar e nem por. Isso nos traz algumas aplicações. A primeira delas é que a palavra de Deus é digna de inteira aceitação. O que podemos aprender aqui é que se essa história foi escrita previamente e revela os detalhes do futuro, e agora, em 2020, podemos olhar para o passado e aprender com a história, e a história secular confirma esses dados aqui, isso nos mostra que a Bíblia é digna de inteira aceitação. Aquilo que ela fala sobre a história se cumpriu, as profecias se cumpriram. Também devemos então crer no que ela diz a respeito de Deus, no que ela diz a respeito da criação, no que ela diz a respeito do homem, no que ela diz a respeito do pecado, no que ela diz a respeito de arrependimento, no que ela diz a respeito de salvação, no que ela diz a respeito de céu e a respeito de inferno. Creia na palavra, viva pela palavra. Em segundo lugar, aprendemos que a palavra de Deus fortalece e anima. No versículo de número 1, nos é dito que Daniel se levantou para fortalecer e animar. Mas primeiro, no capítulo 10, versículo 19, foi dito que o anjo falou com ele e ele se sentiu então fortalecido ao ouvir as palavras deste anjo que era o emissário de Deus. Quando Deus fala conosco, Ele nos anima. Quando Deus fala conosco, Ele nos fortalece. Nós somos encorajados. E agora somos também convidados, a partir desse versículo 1, a encorajar aqueles que estão próximos a nós. Não com lisonjas, mas falando a verdade em amor. Encorajar falando a verdade em amor. Revelando a vontade de Deus para as pessoas, confrontando os seus pecados, chamando ao arrependimento, mas também apresentando palavras de consolo, de graça, de paz. Em terceiro lugar, esta palavra exalta a Deus como Senhor da história. O nome de Deus não aparece aqui na ideia de que foi Ele quem tirou um rei, foi Ele quem colocou o outro, foi Ele quem fez isso, foi Ele quem fez aquilo outro. Ao contrário, não aparece aqui. Mas nós podemos entender que Deus está dirigindo a história de tal maneira que Ele revela para Daniel estes acontecimentos e diz que Daniel deveria contar essa mesma revelação para o rei Dario. Deus é o Senhor da história. Isso é muito importante para os nossos dias. Porque talvez você que está nos acompanhando fique pensando e se perguntando: será que Deus sabia do Covid? Será que Deus sabia desse vírus? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Será que Deus tem poder para isso? Será que isso é vontade de Deus? E nós levantamos muitas interrogações nesses dias maus.
O que vemos é que Deus é Senhor da história, Ele decreta cada um dos nossos dias. Então sim, é verdade, Ele sabia da existência desse vírus, Ele determinou a existência desses vírus, e por algum motivo Ele está tratando o nosso coração para nos aproximar mais, para nos fortalecer, como vimos aqui no texto. A igreja fiel, zelosa, passa por meio das adversidades e é sempre fortalecida por Deus. Então, é fato, essa palavra exalta a Deus como Senhor da história. Em quarto lugar, essa palavra fala de tempos maus. Daniel está escrevendo, dias difíceis estavam pela frente. A razão pela qual, no capítulo 10, nessa mesma visão, Daniel se sentiu enfraquecido. Mas não era por menos. Veja como os dias eram maus. O que aguardava o povo de Deus eram grandes guerras entre as nações. Reino do Norte contra Reino do Sul, Israel bem no meio, sendo pisoteado, sendo enfraquecido, bombardeado. Não diferente dos dias atuais no contexto de Israel, mas essa palavra aqui era para aquele tempo. Dias maus. Dias maus contra o povo de Deus. Meus queridos, nós ainda passamos por dias maus e ainda enfrentaremos outros dias piores. Essa palavra nos encoraja, não dizendo que os dias serão bons. Essa palavra encoraja a igreja, não dizendo que à nossa frente virão anos de grande prosperidade para a igreja. Nada disso. Essa palavra é para alertar: dias maus virão sobre a igreja em todos os tempos. Mas o povo que conhece ao seu Deus, no versículo 32 é dito isso, esse povo se tornará forte e ativo. Então, nós temos diante de nós uma grande adversidade e temos também uma grande oportunidade. É a oportunidade de evangelizar, é a oportunidade de mostrar a força, é a oportunidade de sermos ativos, é a oportunidade de estarmos de fato apresentando o Deus vivo e verdadeiro ao mundo. Nós somos convidados a isso. Tempos maus são também tempos de esperança e vitória para o povo de Deus. Por último, eu quero destacar que esse texto fala de um tempo do fim. Os versículos 36 a 45 vão falar desse tempo do fim. Especialmente o versículo 40 traz essa expressão: no tempo do fim. O tempo do fim é o tempo da volta de Jesus. O tempo do fim é o tempo da segunda vinda. O tempo do fim é o tempo do juízo de Deus sobre as nações. O tempo do fim é o tempo em que Cristo se levantará contra o homem da iniquidade. E conforme Paulo registra na sua carta aos Tessalonicenses, com o sopro da sua boca ele o destruirá. O tempo do fim é apresentado aqui. E isso serve para nos encorajar, porque embora os dias sejam maus, no tempo do fim, o Senhor Jesus sagrará-se vitorioso, vencedor sobre o homem vil, e com ele a igreja, aqueles que são os remanescentes fiéis, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Eu e você estaremos gozando da graça salvadora do Senhor Jesus. Esse texto nos ensina isso, serve de encorajamento e nos chama a permanecer perseverante, fiel, zeloso, atuante como igreja, forte e vibrante, porque é assim que o povo que conhece a Deus se comporta, cada dia mais forte e ativo para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua família com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus bendito e santo, damos graças ao Senhor por tua palavra viva e eficaz, porque ela nos fortalece e encoraja, porque ela nos mostra o tempo do fim, e ela fala de dias maus, mas fala também que o povo do Senhor jamais será destruído,
jamais será derrotado. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que as pessoas com suas leis sejam contrárias, a igreja do Senhor sempre prevalecerá, porque o Senhor é quem a sustenta, o Senhor é quem a fortalece, e é o Senhor quem a torna cada dia mais ativa e efetiva, proclamando que o Senhor é Rei das nações, que o Senhor é o Rei da história. Louvado seja o Senhor. Abençoe o teu povo, fortaleça a tua igreja, fortaleça cada família que está nos acompanhando, traga encorajamento nesses dias difíceis que vivemos, que o Senhor mesmo nos dê da tua paz. Nós assim oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido, que Deus te fortaleça em cada situação, que Deus traga encorajamento para o seu coração, em nome de Jesus. Temos um encontro domingo às 9 da manhã e também às 19h30. Fique com Deus.